Excelências da Santa Missa. Capítulo 2. Necessidade do santo sacrifício da missa para aplacar a ira de Deus. Se não houvesse o sol, o que seria da terra? Tudo seria trevas, horror, esterilidade e desolação. E se faltasse no mundo a Santa Missa, que seria de nós? Infelizes, estaríamos privados de todos os bens, oprimidos com o peso de todos os males. Estaríamos expostos a todos os raios da cólera de Deus. Há alguns que se admiram ao ver a mudança que, de certo modo, se verificou na conduta da providência de Deus com respeito ao governo deste mundo. Antigamente ele se nomeava o Deus dos exércitos, falava ao seu povo do meio das nuvens e armado de raios. E, de fato, castigava com todo o rigor de sua divina justiça. Por um único adultério, mandou passar a fio de espada 25.000 homens da tribo de Benjamim. Juízes 20,46. Por um leve sentimento de orgulho de Davi, ao contar seu povo, Deus enviou uma peste tão terrível que em poucas horas pereceram 70.000 pessoas, segundo Samuel 24,15. Por um só olhar curioso e desrespeitoso dos betsamitas para a arca, fez que 50.000 deles perecessem. 1 Samuel 6,19. E agora, eis que este mesmo Deus sofre, com paciência, não só vaidades e inconstâncias, mas os adultérios mais vergonhosos, os escândalos mais repugnantes, e as blasfêmias mais horríveis que muitos cristãos vomitam continuamente contra seu nome santíssimo. Como isto é possível? Por que tão grande mudança de conduta? Nossas ingratidões serão hoje mais desculpáveis do que eram em outros tempos. Bem ao contrário, são muito mais criminosas, já que os imensos benefícios de Deus se multiplicam a cada dia. A verdadeira razão desta clemência admirável é a Santa Missa, na qual o Cordeiro sem mancha se oferece sem cessar ao Eterno Pai como vítima expiatória dos pecados do mundo. Eis aí o sol que enche de júbilo a Santa Igreja, que dissipa as nuvens e torna sereno o céu. Eis aí o arco-íris que detém os raios da divina justiça. Eu estou firmemente convencido de que sem a Santa Missa o mundo estaria já no abismo e teria desaparecido, incapaz de suportar o imenso fardo de suas iniquidades. O adorável sacrifício do altar é a poderosa coluna que o sustenta. De tudo o que foi dito até aqui, bem podes deduzir o quanto este divino sacrifício é necessário. Mas isto não basta, se não o aproveitarmos. Por isto, quando participamos da Santa Missa, devemos imitar o exemplo de Afonso de Albuquerque, famoso conquistador das Índias Orientais. Achando-se em perigo de naufragar com todo o seu exército, tomou nos braços uma criança que viajava em sua nau. Elevando-a ao alto, exclamou: "Se todos somos pecadores, esta criaturinha está certamente livre de pecado. Ah, Senhor, por amor deste inocente, compadecei-vos dos culpados." Acreditarias? A vista dessa criança inocente agradou tanto a Deus que ele acalmou o mar e devolveu a alegria àqueles infelizes, gelados já pelo terror da morte certa. Ora, qual pensas que seja a atitude do Eterno Pai quando o sacerdote, levantando a santa hóstia, apresenta-lhe a inocência de seu divino Filho? Ah, certamente seu amor não pode resistir à vista do Cordeiro sem mancha. Ele se sente como que obrigado a acalmar nossas tormentas e a acudir todas as nossas necessidades. Sem esta santa vítima sacrificada por nós, primeiro sobre a cruz e todos os dias sobre nossos altares, sem dúvida estaríamos perdidos, e cada um poderia dizer a seu companheiro: "Até logo no inferno." Sim, sim, nos encontraremos no inferno. Mas, com este tesouro da Santa Missa a nosso alcance, nossa esperança se reanima e nos assegura de que o paraíso será a nossa herança. Devemos, portanto, beijar nossos altares com respeito, perfumá-los de incenso por gratidão, e sobretudo honrá-los com a mais perfeita modéstia, pois é deles que recebemos todos os bens. Não cessemos de dar graças ao Eterno Pai que nos deu o mandamento tão doce de oferecer-lhe muitas vezes a vítima celeste, e sobretudo pelo imenso proveito que dela recebemos,
quando somos fiéis não somente em oferecê-la, mas também em oferecê-la segundo os fins para que nos foi concedido este dom tão precioso. Utilidades que o santo sacrifício da missa nos proporciona. Um ponto torna-nos capazes de pagar todas as dívidas que contraímos com Deus. Dois fatores exercem um poderoso império sobre os corações são a grandeza e a beleza do santo sacrifício da missa. Mas a sua utilidade vai além de comovê-los, pois vence sobre eles e os persuade mesmo contra toda repugnância. Prescinde, por um momento se quiseres, da excelência e da necessidade da Santa Missa. Poderias, no entanto, deixar de apreciar o sumo proveito que ela proporciona aos vivos e mortos, aos justos e aos pecadores, durante a vida, na hora da morte, e mesmo depois da morte. Imagina que és aquele devedor do Evangelho, cuja dívida se elevara a enorme quantia de 10.000 talentos. Chamado a prestar contas, humilha-se em presença de seu credor, implora sua indulgências e pede um prazo para satisfazer completamente o débito. Tem paciência comigo, e tudo pagarei. Mateus 18,26. Aí está o que deves fazer. Tu que tens com a justiça divina não uma, mas 1.000 dívidas, deves humilhar-te e suplicar tempo suficiente para assistir à Santa Missa. E esteja certo de que estas santas missas saldarão completamente todas as vossas obrigações. São Tomás de Aquino, o doutor angélico, nos ensina quais são as dívidas que temos para com Deus. Ele diz que há especialmente 4, e todas são infinitas. A primeira é de adorar, louvar e honrar este Deus de majestade infinita e digno de infinitos louvores e homenagens. A segunda é dar-lhe satisfação pelos pecados que cometemos. A terceira, render-lhe graças pelos benefícios recebidos. E a quarta, dirigir-lhe súplicas, como autor e dispensador de todas as graças. Ora, como é possível que pobres criaturas como nós, que nada possuímos, possam satisfazer dívidas tão grandes? Eis aqui o meio mais fácil e mais conveniente para nos consolarmos, e para consolar o mundo. Façamos o possível para participar de muitas missas e com a máxima devoção. Mandemos celebrá-la também quantas vezes pudermos. Por mais que nossas dívidas sejam exorbitantes e inumeráveis, não há dúvida de que, com o tesouro inesgotável da Santa Missa, poderemos solvê-las inteiramente. Para melhor compreenderes estas dívidas, explicá-las-ei uma por uma, e grande será a tua consolação ao ver a preciosa utilidade e inesgotável riqueza que podes aurir desta mina que te revelo, para pagá-las todas. 2. Pela Santa Missa adoramos dignamente a Deus. Nossa primeira obrigação para com Deus é adorá-lo e honrá-lo. É preceito da própria lei natural que todo ser inferior deve homenagem a seu superior. E quanto maior a dignidade, prescinde, por um momento se quiseres, da excelência e da necessidade da Santa Missa. Poderias, no entanto, deixar de apreciar o sumo proveito que ela proporciona aos vivos e mortos, aos justos e aos pecadores, durante a vida, na hora da morte, e mesmo depois da morte. Imagina que és aquele devedor do Evangelho, cuja dívida se elevara a enorme quantia de 10.000 talentos. Chamado a prestar contas, humilha-se em presença de seu credor, implora sua indulgências e pede um prazo para satisfazer completamente o débito. Tem paciência comigo, e tudo pagarei. Mateus 18,26. Aí está o que deves fazer. Tu que tens com a justiça divina não uma, mas 1.000 dívidas, deves humilhar-te e suplicar tempo suficiente para assistir à Santa Missa. E esteja certo de que estas santas missas saldarão completamente todas as vossas obrigações. São Tomás de Aquino, o doutor angélico, nos ensina quais são as dívidas que temos para com Deus. Ele diz que há especialmente 4, e todas são infinitas. A primeira é de adorar, louvar e honrar este Deus de majestade infinita e digno de infinitos louvores e homenagens. A segunda é dar-lhe satisfação pelos pecados que cometemos.
A terceira, render-lhe graças pelos benefícios recebidos. E a quarta, dirigir-lhe súplicas, como autor e dispensador de todas as graças. Ora, como é possível que pobres criaturas como nós, que nada possuímos, possam satisfazer dívidas tão grandes? Eis aqui o meio mais fácil e mais conveniente para nos consolarmos, e para consolar o mundo. Façamos o possível para participar de muitas missas e com a máxima devoção. Mandemos celebrá-la também quantas vezes pudermos. Por mais que nossas dívidas sejam exorbitantes e inumeráveis, não há dúvida de que, com o tesouro inesgotável da Santa Missa, poderemos solvê-las inteiramente. Para melhor compreenderes estas dívidas, explicá-las-ei uma por uma, e grande será a tua consolação ao ver a preciosa utilidade e inesgotável riqueza que podes aurir desta mina que te revelo, para pagá-las todas. 2. Pela Santa Missa adoramos dignamente a Deus. Nossa primeira obrigação para com Deus é adorá-lo e honrá-lo. É preceito da própria lei natural que todo ser inferior deve homenagem a seu superior. E quanto maior a dignidade, assistirmos com devoção à Santa Missa, damos a Deus mais glória do que lhe dão todos os anjos e todos os santos no céu com suas adorações, pois eles são apenas simples criaturas, e suas homenagens, portanto, são limitadas e finitas. Na Santa Missa, no entanto, é Jesus quem se aniquila e esta humilhação é de valor e mérito infinitos. Por conseguinte, a glória e a honra que por meio de ele prestamos a Deus na Santa Missa são infinitas. Sendo assim, quão dignamente não quitaremos a nossa primeira dívida com Deus assistindo à Santa Missa. Oh, mundo cego, insensato, quando abrirás os olhos para compreender verdades tão importantes. E haverá, no entanto, quem tem ainda a ousadia de dizer: uma missa a mais, uma missa a menos, pouco importa. Que cegueira tão deplorável! 3. Satisfazemos a justiça divina pelos pecados cometidos. A segunda obrigação que temos para com Deus é a de saldar todas as dívidas contraídas com a sua divina justiça por tantos pecados cometidos. Oh, que dívida imensa é esta! Um único pecado mortal pesa tanto na balança da justiça divina que não bastariam, para expiá-lo, todas as boas obras de todos os mártires e de todos os santos que existiram, existem e hão de existir até o fim do mundo. No entanto, com o santo sacrifício da missa, se considerarmos o seu valor intrínseco e seu preço, pode-se saldar plenamente a dívida por todos os pecados cometidos. Fixe bem aqui tua atenção, e compreenderás umas vezes mais o quanto estás endividado com Jesus. É ele o ofendido, no entanto, não contente de ter satisfeito por nós no Calvário a justiça divina, deu-nos o meio de apaziguá-la, e continua a dar-nos incessantemente, através do sacrifício da Santa Missa. Na verdade, na missa se renova a oferenda que Jesus Cristo fez de si mesmo na cruz ao Eterno Pai, pelos pecados do mundo inteiro. O mesmo sangue que derramou pela redenção do gênero humano é oferecido especialmente na Santa Missa pelos pecados daquele que a celebra ou a manda celebrar, e de todos os que participam deste augusto sacrifício. Não que o sacrifício da Santa Missa nos dispense imediatamente da penitência por nossos pecados. No entanto, os apaga por meio de movimentos interiores, de santas inspirações, de graças reais e de todos os auxílios necessários que nos oferecem para nos arrependermos de nossos pecados, seja no próprio momento em que assistimos à missa, seja em outro tempo oportuno. Deus sabe quantas almas escaparam da lama de suas desordens pelos auxílios extraordinários que lhes provieram deste divino sacrifício. Advertimos aqui que se o sacrifício, enquanto favorecimento, não aproveita ao que está em pecado mortal, sempre lhe vale como uma súplica, e por isso todos os pecadores deveriam ouvir muitas missas, a fim de alcançar mais facilmente o perdão e a graça de sua conversão. Quanto às almas que vivem em estado de graça, o sacrifício da Santa Missa lhes dá uma força surpreendente para se manterem nesse estado, conforme a opinião comum. Apaga imediatamente todos os pecados veniais, desde que tenham ao mesmo tempo um arrependimento geral.
É o que ensina claramente Santo Agostinho. Se alguém assiste devotamente à Santa Missa, será fortalecido para não cair em pecado mortal, e os pecados veniais lhe serão perdoados. Nada há nisso que seja de admirar. São Gregório narra que uma pobre mulher encomendava a celebração de santas missas todas as segundas-feiras pelo seu marido que ela julgava morto, pois ele caíra nas mãos dos bárbaros. Estava vivo, porém, e durante o tempo em que se celebravam estas santas missas, a corrente se soltavam de seus pés e de suas mãos, as algemas caíam, e ele ficava livre como pôde contar depois a sua mulher ao libertar-se da escravidão. Com quanta razão não devemos crer ainda mais na eficácia deste divino sacrifício para romper os laços espirituais, isto é, os pecados veniais, que mantêm cativa nossa alma, privando-a daquela liberdade e daquele fervor que ela teria. Não fossem esses entraves. Ó bem-aventurada Santa Missa, que nos restitui a liberdade de filhos de Deus e satisfaz todas as penas devidas por nossos pecados. Mas então, me dirás, basta assistir ou encomendar uma única Santa Missa para pagar as enormes dívidas com Deus por tantos pecados cometidos, e satisfazer por todas as penas merecidas. Pois, sendo infinito o seu valor, com ela daremos a Deus uma satisfação infinita. Devagar. Ainda que o valor do santo sacrifício seja infinito, deveis saber, entretanto, que Deus o aceita numa medida limitada e finita, conforme a devoção maior ou menor de quem o celebra, manda celebrar, ou a ele assiste, segundo consta no cânon da Santa Missa. Lembrai-vos, Senhor, de todos os vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, cuja fé e devoção só vós conheceis. Com estas palavras, a Santa Igreja nos ensina, junto com os santos doutores, que a maior ou menor satisfação proporcionada pela Santa Missa depende da nossa disposição ao assisti-la. Considera, pois, o erro daqueles que preferem as missas mais curtas e com menos devoção, ou, o que é pior, dos que a elas assistem com pouca ou nenhuma devoção, e que não fazem o menor esforço para ir ao sacerdote mais fervoroso e devoto quando mandam celebrar uma missa. Porque se é verdade que todas as missas são iguais no que diz respeito ao sacramento, como ensina São Tomás, não o são, porém, quanto aos efeitos que causam. Assim, não devemos duvidar de que quanto maior é a piedade do celebrante, tanto mais proveitosa e abundante é a aplicação que se faz dos frutos do sacrifício. Não fazer diferença entre um padre mais fervoroso e outro menos seria o mesmo que, para pescar, lançar mão indiferentemente de uma rede de malhas pequenas ou grandes. É preciso dizer o mesmo também a tantos cristãos que assistem à Santa Missa. Ainda que eu te exorte vivamente a assistir muitas vezes à Santa Missa, recomendo, no entanto, que procures mais a devoção do que o número. Se assistes a uma só missa com muita devoção, mais glória dais a Deus com esta única missa, e participas mais ainda dos frutos chamados ex opere operato, pela obra operada, que são devidos à eficácia do sacrifício independentemente de nossas disposições, do que outro que ouve 50 missas com pouca devoção. Na satisfação, olha-se mais a piedade do oferente que a quantidade da oblação. Diz São Tomás. Pode acontecer, sem dúvida, como afirma um autor muito confiável, que, com uma única missa assistida com singular devoção, se dê satisfação à justiça de Deus por todos os pecados cometidos pelo maior pecador, conforme se depreende do Santo Concílio de Trento. Graças à oferenda deste santo sacrifício, Deus concede o dom da verdadeira penitência, por ela, o perdão dos pecados, mesmo os mais graves. No entanto, como não tens o conhecimento claro, nem das disposições interiores com que ouves a Santa Missa, nem do grau de satisfação que lhes corresponde, deves tomar o partido mais seguro de assistir a muitas missas, e de assisti-las com a maior devoção possível. Feliz serás tu se depositares uma grande confiança na misericórdia de Deus e neste divino sacrifício em que ele brilha tão admiravelmente.
Feliz será se assistires sempre à Santa Missa com fé viva e com grande recolhimento. Afirmo-te que podes alimentar no fundo do coração a doce esperança de alcançar diretamente o paraíso, sem parar um instante nas penas do purgatório. A Santa Missa, portanto, a Santa Missa. E que jamais se ouça de teus lábios esta palavra escandalosa. Uma missa a mais, uma missa a menos, pouco importa. 4. Agradecemos dignamente a Deus pelos benefícios recebidos. A terceira dívida é a do reconhecimento pelos benefícios de que nos cumulou carinhosamente nosso Deus. Avalia em teu entendimento todos os favores que dele tens recebido, os bens da natureza e da graça, o corpo, a alma, os sentidos, as faculdades, a saúde, a vida, que tudo devemos à sua infinita bondade. Acrescenta a isto a própria vida de seu Filho Jesus e a morte que por nós sofreu. E saberás que não tem limites a nossa dívida por seus inumeráveis benefícios. Como poderemos corresponder devidamente a tantos benefícios? Se a lei da gratidão é observada até mesmo pelos animais selvagens, que às vezes mudam sua ferocidade em afeição àqueles que lhe fazem bem, quanto mais ela deverá ser observada entre os homens, dotados de razão e tão prodigiosamente favorecidos pela generosidade de Deus. No entanto, nossa miséria é tão grande que não podemos pagar nem pelos menores benefícios recebidos de Deus. Pois o menor de todos, provindo das mãos de tão grande Rei e acompanhado de um amor infinito, adquire um preço infinito e nos obriga a um reconhecimento também infinito. Infelizes que somos! Se não podemos suportar o peso de um só benefício, como poderemos arcar com o fardo de graças inumeráveis? Sendo assim, portanto, estaremos destinados à triste condição de viver e morrer ingratos para com nosso benfeitor. Mas consola-te, pois o meio de dar ações de graças suficientes ao boníssimo Deus nos é ensinado pelo rei Davi, que contemplando com espírito profético o divino sacrifício, confessava que só isto bastava para dar a Deus ações de graças adequadas. Perguntava: que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 115,3. E respondendo a si mesmo dizia: elevarei ao céu o cálice do Senhor. Salmo 115,4. Quer dizer, oferecer-lhe-ei um sacrifício que será infinitamente agradável, e somente com isto satisfarei a minha dívida por tantos e tão grandes benefícios. Acrescente-se que este sacrifício foi instituído pelo nosso Redentor, principalmente para este fim, quero dizer, para manifestar a Deus o nosso reconhecimento e dar-lhe graças. Por isso chama-se Eucaristia por excelência, o que significa a ação de graças. Ele mesmo nos manifestou esse desígnio com o exemplo que nos deu na última ceia, quando antes de pronunciar as palavras da consagração, elevou os olhos ao céu e deu graças a seu Pai. Oh, divina ação de graças, que nos descobre o fim sublime para que foi instituído este augusto sacrifício. Que terno convite a nos conformarmos com nosso Divino Mestre, a fim de que sempre, ao assistir à Santa Missa, saibamos servir-nos de tão grande tesouro, oferecendo em ação de graças a nosso soberano benfeitor. Assim, o paraíso todo, a Santíssima Virgem, os anjos e santos, regozijam-se ao ver-nos render a nosso adorável Deus este tributo de reconhecimento. A venerável irmã Francisca Farnese vivia em contínuos tormentos de amor por se ver inteiramente cumulada de benefícios divinos dos pés à cabeça, mas não encontrava meio de depor tão pesado fardo, dando ao Senhor um reconhecimento suficiente. Certo dia apareceu-lhe a Santíssima Virgem, e depondo-lhe nos braços o divino menino, disse-lhe: Toma-o, ele é teu, e saibas dele servir-te, pois com ele pagarás todas as tuas dívidas. Ó preciosa missa, graças à qual o Filho de Deus é depositado, não somente em nossos braços, mas em nossas mãos, e até em nosso coração, para estar inteiramente à nossa disposição. Uma criancinha nos é dada, a fim de que dela nos sirvamos,
e não há dúvida de que com ela poderemos solver completamente a dívida de reconhecimento que temos com Deus. Mais ainda, se bem refletirmos, veremos que na Santa Missa damos a Deus, de certo modo, algo mais do que Ele nos deu, se não na realidade, pelo menos na aparência. Pois Deus Pai nos deu somente uma vez o seu divino Filho na encarnação, enquanto nós o oferecemos sem cessar neste santo sacrifício. Assim parece que o sobrepujamos, por assim dizer, senão no próprio dom. Pois maior não pode haver que o Filho de Deus, mas ao menos em aparência, renovando tantas vezes o mesmo domingo. Oh, grandiosíssimo Deus! Oh, Deus de amor! Quem dera pudéssemos ter uma infinidade de línguas para agradecer-vos pelo incalculável tesouro que nos destes, instituindo a Santa Missa. E quais são agora, leitor cristão, os teus sentimentos? Abriste enfim os olhos para reconhecer tão precioso tesouro. Se até aqui ele foi para ti como um tesouro oculto, agora que começas a conhecê-lo, acaso não exclamas cheio de admiração? Oh, que admirável tesouro! Que imenso tesouro! 5. Imploramos novas graças. Não termina aqui, porém, a imensa utilidade da Santa Missa, pois ela nos permite ainda cumprir a obrigação que temos para com Deus de implorar a sua assistência e de pedir novas graças. Já sabes quão grandes são tuas misérias, tanto de corpo como de alma, e o quanto necessitas, portanto, recorrer a Deus, a fim de que a todo momento Ele te assista e te socorra. Pois só Ele é o autor e o princípio de todos os nossos bens, no tempo e na eternidade. Mas, por outro lado, ousarias pedir-lhe novos benefícios, vendo a suprema ingratidão com que tens correspondido às suas graças anteriores. Não te serviste, talvez, até mesmo dessas graças para ofendê-lo. No entanto, não desanimes, pois se não és digno de novos benefícios por mérito próprio, alguém os mereceu por ti, e para este fim, nosso bom Salvador quis ser na Santa Missa uma hóstia pacífica, isto é, um sacrifício solícito para obter-nos de seu Pai tudo aquilo de que temos necessidade. Sim, na Santa Missa, nosso adorável Jesus, o primeiro e sumo pontífice, recomenda a seu Pai a nossa causa, intercede por nós tornando-se nosso amoroso advogado. Se soubéssemos que a augusta Virgem unia suas preces às nossas, para nos alcançar do eterno Pai a graça que desejamos, que confiança não teríamos de ser atendidos? Que confiança e segurança, portanto, não devemos ter, sabendo que na Santa Missa o próprio Jesus intercede por nós, e se faz nosso advogado. Oh, preciosíssima Missa! Princípio e fonte de todos os bens. Mas é preciso aprofundar-se mais nesta mina para descobrir os grandes tesouros que ela contém. Que dons tão preciosos, que graças e virtudes nos obtém a Santa Missa. Em primeiro lugar, ela nos alcança todas as graças espirituais e os bens que se relacionam com a alma, como a contrição por nossos pecados e a vitória sobre as tentações, as que vêm de fora, das más companhias e do demônio, e as que vêm do nosso interior, pelas desordens de nossa carne rebelde. A missa nos alcança todos os socorros, tão necessários para nos levantarmos depois de uma queda, para permanecermos de pé e avançarmos nos caminhos de Deus. Por ela nos vêm muitas inspirações boas e santas, e movimentos interiores que nos dispõem a sacudir a tibieza e nos incitam a agir com mais fervor, com uma vontade mais rápida e uma intenção mais pura e reta. Por isso mesmo, proporciona-nos um tesouro inestimável de méritos, pois todos esses meios são extremamente eficazes para se alcançar a graça da perseverança final de que depende a nossa salvação eterna e nos dão a certeza, tanto quanto é possível tê-la aqui na terra, de chegar a bem-aventurança eterna. Além disso, a Santa Missa nos obtém todos os bens temporais, desde que não se oponham à salvação da alma, como a saúde, a abundância dos frutos da terra e a paz, e nos preserva de todos os males que são o açoite da humanidade, como epidemias, terremotos, guerras, fomes, perseguições, processos,
inimizades, miséria, calúnias e injustiças. Em uma palavra, a Santa Missa é a chave de ouro do paraíso. E se o Pai Eterno nos deu esta chave, que bens poderá nos recusar? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Vê, portanto, se não tinha toda a razão aquele bom sacerdote que costumava dizer, ao pedir algumas grandes graças para si ou para outro ao celebrar o santo sacrifício, que parecia-lhe pouco pedir, quando comparava aquilo que de Deus solicitava com a oferenda que lhe fazia. Assim argumentava ele: todas as graças que peço a Deus na Santa Missa são bens criados e finitos, enquanto que os dons que lhe ofereço são dons incriados, infinitos. Feitas, portanto, as contas, sou eu o credor e ele o devedor. E com esta confiança, pedia e recebia muitas graças do Senhor. E tu, por que não despertas? Por que não pedes graças importantes? Se quiseres seguir meu conselho, pede a Deus em todas as missas que faça de ti um grande santo. Achas que é muito? Eu creio que não. Não é o próprio Mestre quem promete no Santo Evangelho que até mesmo um copo de água dado por seu amor terá a sua recompensa. Quando lhe oferecemos, portanto, todo o sangue de seu divino Filho, não nos daria ele sem paraíso se os tivesse? Como podes duvidar de que ele esteja disposto a conceder-te todas as virtudes, todas as perfeições necessárias para fazer de ti um grande santo no céu? Oh, bendita missa! Abre, pois, teu coração e pede grandes graças, pensando que as pedes a um Deus que não se empobrece, e que quanto mais pedires, mais te será dado. 6. Alcançamos até mesmo as graças que não pedimos. Acreditarias, além dos favores que solicitamos na Santa Missa, nosso boníssimo Deus nos concede muitos outros sem que o peçamos. É o que ensina São Jerônimo. Sem dúvida alguma, o Senhor nos dá todas as graças que pedimos na Santa Missa, contanto que nos sejam convenientes. Mas, o que é mais admirável, muitas vezes nos dá o que não pedimos, desde que não coloquemos obstáculos à sua generosidade. Podemos dizer, por isso, que a Santa Missa é o sol do gênero humano espalhando seus raios sobre os bons e sobre os maus. E alma não há tão pérfida sobre a terra que, assistindo à Santa Missa, dela não obtenha algum proveito, e muitas vezes mesmo sem nele pensar ou pedir. Santo Antonino conta que um dia 2 jovens passeavam numa floresta. Um deles havia assistido à Santa Missa, e o outro não. Levantou-se subitamente uma tempestade furiosa, e no meio dos trovões e relâmpagos eles ouviram uma voz que clamava: Fere! Fere! No mesmo instante um raio abrasou o ar, e matou aquele que não assistira à Santa Missa. O companheiro apavorado prosseguiu o caminho buscando um refúgio, quando ouviu novamente a mesma voz, que repetia: Fere! Fere! O pobre rapaz nada mais esperava senão a morte. Uma outra voz, porém, respondeu: Não posso, pois ele assistiu à Santa Missa. Isso impede-me de feri-lo. Oh, quantas vezes Deus não te livrou da morte? Ou, pelo menos, de numerosos e graves perigos, graças às santas missas a que assististes. Disso nos assegura São Gregório no quarto de seus diálogos. Sim, é verdade que aquele que assiste devotamente à Santa Missa será preservado de muitos males e perigos, mesmo que não perceba. E há mais. Santo Agostinho chega a afirmar que pela Santa Missa Deus nos preserva da morte súbita, o golpe mais terrível com que a justiça divina fere os pecadores. Eis aqui, pois, conforme a doutrina do Santo Bispo de Hipona, uma defesa admirável contra o perigo da morte repentina. Assistir todos os dias à Santa Missa e com toda a devoção possível. Quem se munir de tão eficaz salvaguarda viverá sem temer essa terrível desgraça. Existe certa crença, por alguns atribuída a Santo Agostinho,
de que durante o tempo em que se assiste à Santa Missa não se envelhece, pois a força e o vigor do fiel se conservam os mesmos desde o início da missa. Não me darei o trabalho de saber se isto é ou não verdade, mas digo sem receio que, como afirma São Gregório, mesmo envelhecendo em idade, o que assiste à Santa Missa com devoção conserva sua alma no caminho reto, cresce sempre em mérito e em graça e faz na virtude novos progressos, que o tornam agradável a seu Deus. Além de tudo isso, São Bernardo afirma que se ganha mais assistindo a uma única Santa Missa, se considerar seu valor intrínseco, do que distribuindo a fortuna aos pobres e a todos os santuários mais famosos da terra. Ó, tesouro incalculável da Santa Missa! Compreende bem esta verdade. Podemos merecer mais assistindo ou celebrando uma só missa, se a considerarmos em si mesma e em todo o seu valor intrínseco, do que se distribuíssemos nossa fortuna aos pobres, e em seguida percorrêssemos o mundo como peregrinos, visitando com a maior das devoções os santuários de Jerusalém, Roma, Santiago de Compostela, Loreto e outros. E esta doutrina também se deduz do que ensina São Tomás de Aquino. Uma missa encerra todos os frutos, todas as graças e todos os tesouros espalhados pelo Filho de Deus sobre a Igreja, sua esposa, no sacrifício cruento da cruz. Detente aqui um instante, fecha o livro, interrompe a leitura, e reúne todas estas vantagens tão preciosas que a Santa Missa nos proporciona. Medita-as atentamente, e depois diz-me se tens ainda dificuldade de crer que uma única missa, abstraindo-a de nossas disposições, considerando-a em si e em relação a seu valor intrínseco, tenha tal eficácia que bastaria para alcançar a salvação de todo o gênero humano, como ensinam muitos doutores. Supõe, por exemplo, que não tivessem crucificado nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário e que, em lugar do sacrifício cruento da cruz, ele houvesse instituído somente a Santa Missa, com a ordem formal de não se celebrar senão uma sobre a terra. Pois bem, admitindo esta suposição, saibas que esta única missa, celebrada pelo sacerdote mais humilde do mundo, teria sido mais que suficiente para obter de Deus a salvação de todos os homens, considerando-se o seu valor intrínseco. Sim, não me canso de repeti-lo, uma única missa bastaria, no sentido que acabamos de explicar, para obter a conversão de todos os maometernos, de todos os hereges e cismáticos, em uma palavra, de todos os infiéis e maus cristãos, para fechar a porta do inferno a todos os pecadores, e para esvaziar o purgatório de todas as almas que lá estão detidas. E nós, miseráveis, com nossa tibieza, nossa falta de devoção e escandalosas distrações com que assistimos à Santa Missa, quantas barreiras lhe opomos à ação e como restringimos a eficácia de seu poder. Quisera subir ao cume das mais altas montanhas e de lá bradar com voz retumbante: povo insensato, povo transviado, que fazeis? Por que não acorreis às igrejas para assistir a todas as santas missas que puderdes? Por que não imitais os santos anjos, que, no dizer de São Crisóstomo, descem do céu em legiões quando se celebra a Santa Missa e se mantêm diante de nossos altares, velando-se com as asas em sinal de profundo respeito, e esperando o feliz momento do sacrifício para interceder mais eficazmente por nós? Por quê? Eles sabem muito bem que é essa a ocasião mais propícia para nos alcançarem as graças celestes. E tu? Envergonha-te de ter até hoje apreciado tão pouco a Santa Missa. Mas, o que estou dizendo, enche-te de confusão por ter tantas vezes profanado uma ação tão santa, sobretudo se já te atreveste a dizer temerariamente: uma missa a mais, uma missa a menos, pouco importa. 7. Proporciona grande auxílio às almas do purgatório. Para concluir esta instrução, explicarei por que uma única Santa Missa, considerada em si em relação ao seu valor intrínseco, basta para esvaziar inteiramente o purgatório e abrir as portas do paraíso a todas as almas que lá se encontram.
Com efeito, este divino sacrifício é um auxílio para as almas dos fiéis falecidos, e não só paga por suas dívidas, mas oferece a Deus a satisfação que elas deveriam cumprir por meio de seus tormentos, obtendo-lhes, além disso, a remissão de suas penas. Tal é a conduta da Santa Igreja, que não somente oferece a Santa Missa pelas almas falecidas, como também roga por sua liberdade, a fim, portanto, de incitar tua compaixão por essas santas almas. Saibas que o fogo em que estão mergulhadas é tão devorador quanto do próprio inferno, segundo São Gregório. Como instrumento da justiça divina, ele age sobre as almas com tão grande ardor que lhes causa dores intoleráveis, superiores a todos os suplícios que sofreram os mártires e que o entendimento humano pode conceber. Muito mais, porém, sofrem elas pela pena de dano, ou seja, pela privação da bem-aventurada visão de Deus. Elas experimentam, como afirma São Tomás, uma insuportável angústia causada pelo desejo que têm de ver o soberano bem, desejo que não pode ser satisfeito. Faz a seguinte reflexão: se visses teus pais em perigo a ponto de se afogarem num lago, e se para salvá-los te bastasse estender a mão, não serias levado, pela caridade e pela justiça, a socorrê-los? Como é possível, então, que vejas com os olhos da fé tantas pobres almas, talvez de teus parentes mais próximos, queimando vivas num lago de fogo, e não queiras impor-te um pequeno incômodo para assistir devotamente a uma santa missa em seu auxílio? De que é feito o vosso ração? Quem poderá duvidar de que a Santa Missa leve um grande alívio a essas pobres almas? Para convencer-te, ouve São Jerônimo. Ele te dirá claramente que, ao celebrar-se a Santa Missa por uma alma do purgatório, o fogo tão devorador que ordinariamente a consome suspende sua ação, e ela não sofre pena alguma enquanto dura o sacrifício. O mesmo santo doutor afirma também que, a cada Santa Missa celebrada, muitas almas ficam livres do purgatório e voam para o paraíso. Além disso, saiba que esta caridade exercida em favor das pobres almas volta-se inteiramente em vosso proveito. Poderia confirmar esta verdade com inúmeros exemplos, mas basta citar um, perfeitamente autêntico, que aconteceu com São Pedro Damião. Ainda quando criança, ele perdeu o pai e foi recolhido na casa de um dos irmãos, que o tratava com muita desumanidade, a ponto de deixá-lo andar descalço e coberto de farrapos. Um dia, o pobre menino encontrou uma moeda de prata. Qual não foi a sua alegria acreditando-se em posse de um tesouro? Mas em que empregá-lo? A pobreza sugeria-lhe 1000 projetos. Por fim, depois de refletir longamente, decidiu dar o dinheiro a um sacerdote para que celebrasse uma santa missa pelas santas almas do purgatório. E, coisa admirável, desde então a fortuna voltou-se em seu favor. Outro de seus irmãos o recolheu, e sendo este mais compassivo, amou-o como um filho, deu-lhe roupas convenientes e o enviou à escola, contribuindo assim para que ele se tornasse esse grande homem e grande santo, ornamento e forte sustentáculo da Igreja. Vê, pois, como uma única Santa Missa, encomendada com um pequeno sacrifício, se tornou para ele a origem de tão grande bem. Oh, bem-aventurada Santa Missa, que ajuda ao mesmo tempo os mortos e os vivos, que alcança graças para o tempo presente e para a eternidade. Estas santas almas do purgatório são tão gratas a seus benfeitores que, chegando ao céu, elas se tornam suas advogadas e jamais os abandonam até que os vejam de posse da glória. Foi o que verificou uma mulher de má vida em Roma. Inteiramente esquecida de sua salvação, não pensava senão em satisfazer suas paixões, e servia de agente de Satanás para corromper a mocidade. Já não fazia nenhuma boa ação, a não ser encomendar quase todos os dias uma santa missa pelas almas do purgatório. Estas almas oraram tanto por sua benfeitora que, um belo dia, profundamente arrependida por suas faltas, ela abandonou sua casa infame,
Foi prostrar-se aos pés de um zeloso sacerdote e fez sua confissão geral. Pouco tempo depois morreu em condições tão santas que todos ficaram persuadidos de sua salvação eterna. E a que podemos atribuir esta graça prodigiosa, senão ao mérito das missas que ela mandava celebrar em alívio das almas do purgatório? Despertemos também nós, e não deixemos que os publicanos e as mulheres da má vida nos precedam no reino de Deus. Mateus 21,31. Se tu fosses dessa raça de ingratos que deixam de praticar a caridade, descuidando da oração por seus falecidos, que não participam nunca de uma santa missa por esses pobres afligidos, e que além disso violam toda a justiça, recusando-se a aplicar as heranças piedosas indicadas no testamento de seus parentes para a celebração de missas, ou, sendo sacerdotes, acumulam um número considerável de doações sem pensar na obrigação de cumpri-las a tempo. Então eu me inflamaria e te diria face a face: retira-te, és pior que um demônio. Pois os demônios só torturam as almas dos condenados, mas tu atormentas as almas dos eleitos, e és cruel com os predestinados, com os amigos de Deus. Não há parte nem confissão que valha, nem padre que te possa absolver enquanto não fizeres penitência por tão grande pecado, e não solveres inteiramente as dívidas que tens com os mortos. Mas, padre, dirão alguns, eu não tenho meios de encomendar essas missas, não me é possível. Não tens meios. Não é possível. E por acaso te faltam meios para brilhar em festas e espetáculos mundanos? Faltam-te recursos para um luxo excessivo e para outras coisas supérfluas. Tens meios para satisfazer todas as tuas paixões, para ser um prodígio em gastronomia, em diversões e prazeres, talvez até em tuas desordens escandalosas, e quando se trata de pagar tuas dívidas aos vivos e aos pobres defuntos, não possuis nada. Não é possível. Compreendo. É que não há ninguém no mundo para examinar essas contas, e te esqueces de que terás que prestá-las a Deus. Continua, portanto, consumindo as oferendas dos mortos, os legados piedosos, as rendas destinadas ao santo sacrifício. Mas saibas que há nas Sagradas Escrituras uma ameaça profética contra ti, uma ameaça de desgraças, de calamidades, de tribulações, de ruína irreparável para teus bens, tua pessoa e tua reputação. É palavra de Deus, e antes que ela se deixe cumprir, faltarão os céus e a terra. Eis a palavra de Deus que não ficará sem efeito. Comeram os sacrifícios dos mortos e multiplicou-se neles a ruína. Salmo 102,28-29. Sim, ruínas, infortúnios e perdas irreparáveis atingirão as casas daqueles que não se desobrigaram de seus deveres para com os mortos. Vê quantas famílias dispersas, quantas casas arruinadas, lojas fechadas, empresas e companhias em apuros, quantas falências, quantos males, quantos transtornos e desgraças sem conta. Diante deste quadro tristíssimo, tu exclamarás sem dúvida: pobre mundo, infeliz sociedade. Mas se buscares a origem de todos estes desastres, descobrirás que uma das causas principais é a crueldade para com os pobres mortos, quando recusamos-lhes o socorro devido, negligenciando o cumprimento dos legados piedosos. Além disso, cometem-se uma infinidade de sacrilégios, profanando o santo sacrifício e a casa de Deus, que, segundo a enérgica expressão do Salvador, é convertida em cova de ladrões. E depois disso, quem se surpreenderá quando o céu enviar seus açoites, as guerras, a peste, a fome, os tremores de terra e todo o gênero de castigos? E por que é assim? Devoraram os bens destinados aos mortos, e o Senhor descarregou seu pesado braço. Suas palavras e suas ações se opõem ao Senhor, e desafiam os olhares de sua majestade. Ai deles, porque causam dano a si mesmos. Isaías 3,89. Foi, portanto,
Com razão que o quarto concílio de Cartago excomungou estes ingratos, como verdadeiros homicidas de seu próximo. E o concílio de Valência ordenou que fossem tirados da igreja como infiéis. Entretanto, não consiste apenas nisto todo o castigo de Deus àqueles que não têm amor a seus falecidos. Os males mais terríveis os esperam na outra vida. O apóstolo São Tiago assegura que eles serão julgados por Deus sem misericórdia e com todo o rigor de sua justiça, pois eles mesmos foram impiedosos com os pobres mortos. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Tiago 2,13. Deus permitirá que seus herdeiros lhes paguem na mesma moeda, ou seja, que suas últimas disposições não sejam cumpridas, que as missas deixadas em testamento não sejam celebradas, ou, se forem, Deus não as levará em conta e aplicará seu fruto a outras almas necessitadas que nesta vida tiveram compaixão pelos mortos. Em nossas crônicas se lê a respeito de um religioso que, após a morte, apareceu a um de seus companheiros, revelando-lhe que no purgatório sofria dores extremas por ter sido muito negligente em rezar por seus irmãos falecidos. Até aquele momento ele não receberá nenhum alívio das missas oferecidas em seu favor. Como punição por sua negligência, Deus os aplicava a outras almas que em vida tinham sido devotas das almas sofredoras. Antes de terminar esta instrução, permite-me, caro leitor, suplicar-te de joelhos e mãos postas para que não feches este livro sem tomar a firme resolução de fazer, em seguida, todo o esforço para assistir ou encomendar todas as santas missas que tuas ocupações permitirem, não só pelas almas dos falecidos, mas também pela tua, e isto por 2 motivos. Em primeiro lugar, para alcançar uma boa e santa morte, pois é a opinião constante dos teólogos que não há meio mais eficaz do que este para se chegar a um bom fim. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo revelou a Santa Matilde que aquele que durante a vida tiver o hábito de assistir devotamente à Santa Missa, será consolado na morte pela presença dos anjos e dos santos protetores, que o defenderão poderosamente contra todos os ataques do inferno. De que bela morte será coroada a tua vida se souberes aproveitá-la para assistir a todas as santas missas que puderes. Em segundo lugar, para sair rapidamente do purgatório e voar à glória eterna. Nada há no mundo como as indulgências e a Santa Missa para se alcançar o precioso favor, a graça especial de ir diretamente ao céu sem passar pelo purgatório, ou ao menos sem ficar por muito tempo em meio às suas chamas abrasadoras. Os sumos pontífices concederam muitas indulgências aos que assistem com devoção à Santa Missa. Já provamos suficientemente a eficácia da Santa Missa para abreviar as penas do purgatório. Em todo caso, deveria bastar o exemplo e a autoridade do venerável João de Ávila. Nos últimos instantes de sua vida, perguntaram-lhe o que mais ocupava seu coração e que bem desejava que lhe proporcionassem depois de sua morte. Missas. Ele respondeu: missas, missas. Se me permites, dar-te-ei, sobre este ponto, um conselho de grande importância. Cuida de mandar celebrar durante a tua vida todas as santas missas que desejarias que fossem celebradas depois de tua morte. E não encarregues disto os que ficarem no mundo depois de ti. Santo Anselmo nos ensina que uma única santa missa assistida ou celebrada por nossa intenção durante a vida nos será talvez mais útil que 1000 depois de nossa morte. Bem compreenderá esta verdade aquele rico mercador de Genova que, ao morrer, não deixou nenhuma disposição para assegurar-se sufrágios. Todos se admiravam de que um homem tão rico, tão piedoso e generoso para com todo mundo, tivesse sido tão cruel consigo. Mas quando foram examinar seus papéis após os funerais, encontraram registradas em um de seus livros de contas as grandes caridades que havia praticado pela salvação de sua alma. Missas celebradas por minha alma, 2.000 escudos. Para o casamento das jovens, 10.000. Para tal santuário, 200. E no fim lá estava escrito: porque quem deseja o bem, faça-o a si mesmo durante a vida, e não conte com os outros para que o façam. Na Itália, há um provérbio muito popular que diz: uma vela diante dos olhos ilumina mais do que uma tocha às costas.
Aproveita, pois, este aviso, e depois de meditares sobre a excelência e a utilidade da Santa Missa, envergonha-te da ignorância em que tens vivido até agora, não tendo em conta o valor de tão grande tesouro, que por longo tempo tem sido para ti um tesouro oculto. Agora, portanto, que conheces o seu valor, burne de teu espírito e mais ainda de teus discursos estas expressões escandalosas e carregadas de ateísmo. Uma missa a mais, uma missa a menos, pouco importa. Já basta assistir à Santa Missa nos dias de preceito. A missa daquele padre é uma missa de Semana Santa, e quando ele sobe ao altar, eu fujo da igreja. Renova o propósito de assistir, de hoje em diante, a todas as santas missas que puderes com a devida devoção. E para este fim poderá servir-te, com muita utilidade, do seguinte método prático que apresentarei a seguir.